Abre a câmera, Barreto, porque estamos recebendo Nina Maluf, que se intitula Funeral Influencer, só que eu já antecipo que coloco mais adjetivos aí. Detetive. Perita. Não, sem falar as profissões, né? Sem falar as profissões que eu quero que tu liste, porque Bom, tu é enfermeira. É de formação, sim. De formação enfermeira, tu é perita. Perita judicial. Tu é... agente funerária. E tem mais alguma coisa? Tanatopraxista. Tanatopraxista. Uma separada, entendi, claro. Só isso. Só mais 4. Coisa, mas deixa quieto. E a gente vai falar hoje sobre morte, sobre vida, sobre tudo que engloba esse mundo. Nina, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu queria começar te perguntando, assim, bem do começo mesmo, tá? Como é que apareceu esse assunto na tua vida lá atrás? Como é que tu começou a te interessar por isso? Cara, eu tinha 8 anos e aconteceu uma coisa bem bizarra. Agora que eu tô começando a contar um pouco mais essa história. Eu tinha 8 anos e eu vi o vizinho meu, vizinho de rua, né? E ele tomou uns tiros lá, que eu morava na periferia de São Paulo, num bairro chamado Rio Pequeno, cara, um dos bairros mais perigosos de São Paulo na década de 80, 90. E eu eu vi esse cara morrendo na porta da minha casa. E eu fiquei assim, não fascinada pela morte em si, mas eu olhei e falei, caraca. Vandinha. Nossa, que loucura, né? Tipo, como é a morte? Aí eu comecei a me interessar pelo tema. E o meu avô já era técnico de anatomia da USP. Então, ele já mexia com corpos, mas ele mexia com corpos de pessoas que doaram corpos para medicina, então ele trabalhava na Faculdade de Medicina da USP. E ele que preparava esse material. Inclusive, uma boa parte do Museu de Anatomia da USP foi meu avô que fez. Olha aí. E aí, um dia, eu infernizei a vida dele, ele me levou. E eu me apaixonei definitivamente pela área. Que idade tu tinha? Foi nessa época? Tinha 8 anos. 10 anos? 8 anos. Tu gostava do cheiro do formol também? Eu gostava, meu avô vinha fedendo a formol pra casa. Nossa, adorava. Qual era o cheiro do formol? É o cheiro parecido com gasolina? Não. Cara, nunca senti cheiro de formol, cara. Eu não me lembro. Cheiro de formol é cheiro de formol. Tá não tem uma explicação. Vou ter que cheirar um formol. Como é que compra formol? Não, eu vou trazer pra ti. Fechou. Cara, cheiro de laboratório de colégio, velho. Tá. Isso, cheiro de laboratório Aquele cheiro das cobras nos negócios. Sim. Aquilo ali. Tá, beleza. Tá, mas pô, isso com 8 anos. Mas até tu entrar na profissão, teve 10 aí no caminho. Nesses 10, tu fez o quê? Como é que tu te conectou a esse assunto? Cara, é que assim, a minha adolescência e minha infância foi muito bizarra, né? Porque eu tinha uma mãe narcisista, um pai omisso e fui criada pelos meus avós. E eu fui me atropelando na minha vida. Tipo assim, era pra eu ter sido mãe agora. Eu tive um filho com 16 anos. Então a minha vida foi muito atropelada. Hoje eu tenho esse entendimento, né? E eu tenho 5 filhos, né? O meu caçula tem 6 e o meu mais velho tá com 21. Pô, meus parabéns. Então, tipo assim, grande. É um leque, né? De crianças e adolescentes ali na minha vida. E então eu atropelei muito as coisas. Só que sempre com aquela coisa martelando na minha cabeça, sabe? Eu quero. Mas não no intento de fazer, porque tava muito apaixonada pelo trabalho. Tipo, as faculdades que eu fiz, todas foram pra provar pros meus pais que eu era capaz. Uhum. E não porque eu gostava daquilo que eu tava fazendo. Sim. Até que eu consegui, a minha tia, eu não vou esquecer a tia Vera, se a tia Vera tivesse tido um beijo pra ela. Tia Vera chegou pra mim com um papelzinho e falou assim, olha, achei um curso de reconstrução facial, só que é em funerária, o que você acha? Cara, eu catei aquilo ali e eu falei, eu quero fazer. Eu nem sabia do que se tratava. Eu tinha 17, 18 anos mais ou menos. Ela falou, então eu pago. Eu falei, fechou todas. E aí eu fiz o meu primeiro curso. Dali pra frente foi só... Pra aprender a fazer reconstrução facial, tu tem um manequim, assim, alguma coisa? Na época era com manequim. Hoje eu desenvolvi minha própria técnica, né? Então eu tenho uma técnica chamada seamless, que é sem costura. A gente consegue utilizar o próprio tecido da pessoa pra fazer a reconstrução. Faz sentido. O que é reconstrução facial? Desculpa. Acidente... É exatamente o que diz o nome. O cara tá destruído e tu reconstrói. Exato. Pra apresentar num velório, num funeral. Isso, exatamente. É pra funeral mesmo. E assim, uma coisa que é interessante é porque desde que eu me entendo como profissional da área, sempre se usou massa de reconstrução. Eu não uso massa de reconstrução. Porque eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, conforme
os ensinamentos do meu avô, as apostilas que ele deixou, entre milhões de outras coisas que eu tinha, né, e meu trabalho em si, né, eu acabei desenvolvendo minha própria técnica. Então hoje eu tenho uma técnica que é só minha, exclusiva, tipo, então se tu quiser ser reconstruído sem massa de reconstrução, aí você me chama. E qualquer tipo de estrago dá pra deixar? Ou tem aquela lá que, tipo, tiro de 12 na cara, não tem que fazer? É, que é tropa de elite. Não, na cara não, pra não estragar o funeral. Vai estragar o funeral. Não, até dá. Aqui aí depende da quantidade de tecido que foi perdida. Então isso aí é uma... Cada caso é um caso. Você abre a caixa do IML, assim, é uma surpresa diferente. Isso dá dinheiro? É Kinder Ovo. Dá. Não vou mentir pra você, dá dinheiro sim. Dá dinheiro. Não dá muito dinheiro pra mim, porque eu sou bocuda, mas dá. Já vamos falar disso. Mas dá dinheiro sim, dá dinheiro. É porque tu imagina, né? O cara, nesse momento ali, enfim, né, o cara tem que construir o corpo, construir a cara. Né? A questão toda é, será que todas as famílias têm dinheiro pra fazer? Eu testei muita coisa porque na funerária onde eu trabalhava era funeral de prefeitura, lá em Canoas. Atendia as prefeituras. E nesse meio tempo eu acabava utilizando umas técnicas, desenvolvendo outras técnicas nos corpos de prefeitura, porque eu sabia que aquela família não tinha condições de pagar. Então acho que muita gente conseguiu se despedir decentemente com os meus testes, né? Eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho ali durante 4 anos e meio.